Alô, você que está ouvindo mais um Nerd Debate e dando continuidade aos nossos episódios especiais dos filmes do Estúdio Ghibli. Nos programas anteriores já falamos sobre Náusea do Vale dos Ventos e O Castelo no Céu. E nessa semana vamos debater sobre o triste filme O Túmulo dos Vagalumes, lançado em 1988. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e estamos aqui com Pablo Gouveia. Boa noite, pessoal. Melhor preparar o lenço e os baldes, porque vai ser triste. Denison Ghiseline. Eu queria um quarto cheio de vagalumes para me iluminar à noite. Não, melhor não, eu não ia dormir. Porque eu ia lembrar do filme e ficar chorando a noite inteira. Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. E aí? Realmente, hoje é teste, né? Assim, assistir esse filme para debater sobre ele, ainda mais na época que a gente está vivendo, é realmente um teste para o emocional. E Sérgio Peixoto. Que após 25 anos de protelação, finalmente assistiu ontem completo o Túmulo dos Vagalumes e ainda estou em estado de choque. Vamos lá então para o programa. Seguinte, amigos, esse aqui é um filme um pouco diferente, né? Eu pedi aí para os nossos amigos aí do programa fazerem essa pesquisa, mas a gente vai entrar nisso um pouco depois. Mas esse é um filme mais histórico, né? Ele é um filme mais calcado na realidade, 100%, né, real. Ele é um filme que não tem fantasia. Tem a parte lá, o que as crianças veem, tem a parte lá dos espíritos dos irmãos se encontrando, mas assim, não é um filme muito mais emocional, muito mais pé no chão, muito mais real, que não tem aquela cenas dos protagonistas voando em aviões que o Hayao Miyazaki tanto gosta de aplicar Nem no por filme. nenhum efeito de fantasia, nem nada. É o filme mais denso e coeso que eu acho assim, do Ghibli, né? Eu não sei dos que vão vir na frente, dos outros que a gente ainda vai gravar, mas eu creio que esse é o mais pé no chão de todos, né? Todos os outros têm um toque de fantasia e esse é o mais real, né? Sim. Ele é a gente, assim, só para fins de comparação, de tudo que o Ghibli fez, esse é o mais, assim, vamos colocar aspas bem grandes, é um dos mais realistas que existe. Tá? Eu acho, Peixoto, tem também o Mimi Osumaseba, mas é outro caso, né? Tá? Eu acho... E mesmo assim, o Mimi os Suspiros do Coração, ele tem alguns... Como é que fala? Ele tem os momentos de fantasia, mas o Cemitério dos Vagalumes não tem nada. Ele é bem realístico mesmo. Eu acho que esse filme, ele tá pra filmografia do Ghibli da mesma maneira que a lista de Schindler tá pra filmografia do Spielberg. Ótima comparação. Entende? Concordo. Assim, porque, assim, a mesma coisa, Spielberg, você, apesar de, assim, muita gente saber que ele é descendente de judeus e toda aquela questão, tem toda aquela carga histórica que a gente sabe da comunidade judaica, principalmente a relação de muitos cineastas, né, que muitos deles são judeus e tudo, ou descendentes, mas a carreira do Spielberg sempre se pautou por filmes, né, os famosos blockbusters, né, o próprio Spielberg foi quem criou o gênero blockbuster, né, e ele sempre veio Indiana Jones, Tubarão, ET, né, então assim, fez a parceria com o George Lucas, criou o Indiana Jones, então sempre vinha um cara de filmes alegres, filmes de aventura, né, assim, para toda a família, e de repente ele chega com a lista de Schindler, que é, assim como o Túmulo dos Vagalumes, né, realmente um chute no peito e um choque de realidade muito grande. Apesar de que o Túmulo dos Vagalumes não ser uma adaptação literal, né, de alguém, né, é toda uma alegoria baseada em lembranças de um sobrevivente da guerra, né? Não tem no quadro de protagonistas ali nenhuma personalidade real da Segunda Guerra. Só as citações, né? Como, por exemplo, a gente vai falar mais na frente, o Cruzeiro Maia,
que foi algo que ficou na minha cabeça e eu procurei e realmente existiu. Então, se, por exemplo, uma pessoa como Peixoto, que conhece algumas coisas da Segunda Guerra, em algumas citações ali, ele já poderia ter dito logo nisso, e o pai deles morreu. Não vai vir, não vai aparecer. Porque, assim, ele realmente ele tá num contexto histórico. O filme se passa em um contexto histórico. Então, assim, os fatos que estão se passando ali realmente aconteceram, são retratados em maior ou menor grau. Por exemplo, uma coisa que eu me lembrei de Peixoto, que acho que vai ter uma outra conversa que a gente teve sobre a Segunda Guerra, que o protagonista, quando ele descobre que o Japão perdeu, ele não acredita. Assim, coisa que também até teve desdobramentos em outros países, inclusive na colônia japonesa no Brasil também teve casos relacionados a isso, né? De japoneses que não aceitavam, não acreditavam e que também não queriam que outros japoneses soubessem que o Japão perdeu uma guerra. Os Maquetá e os Catá. Os Maquetá e os Catá. Rolou sangue nisso, morreu gente, viu? Sim, no Brasil principalmente. Aqui no Brasil? Sério? Sim. Tem um filme com o Eduardo Moscovis como protagonista que fala disso aí. Com atores japoneses, inclusive. É que foi o seguinte, quando chegou no Brasil a notícia da derrota do Japão, os mais radicais, os mais fanáticos dos japoneses, eles se juntaram em células e começaram a matar figuras de destaque da colônia japonesa porque eles tinham aceito a derrota. Então, surgia então, para eles, só existia dois tipos de japonês. Os Maquetá, ou seja, os que perderam ou os que aceitaram a derrota, e os Catá, que eram eles, os que nunca se rendem, os vencedores. Os Catá seria tipo vencedor, os irredutíveis. E que não aceitavam, né? E nem aceitavam que notícias vindas de fora entrassem na comunidade informando que houve mesmo a derrota do Japão. Né? Então, eles diziam que era tudo manipulação da Globo? Mais ou menos isso. Para os moldes da época, vamos dizer assim. E tem um detalhe que eu tenho um relato rápido de primeira mão disso daí, porque sabe o Zé Roberto? Era o meu antigo sócio na época da Animax e tudo mais, como vocês bem sabem, né? Então, o pai dele era polícia civil aposentado. Tá? Pai adotivo, quem entende? O Zé Roberto era adotado, tá? Mas o pai dele, eu conheci o seu Ditinho, ele já era bem velhinho, e segundo o que o Zé me contou e o seu Ditinho me falou muito por alto, ele caçou os Catá. Ele foi um policial que procurou aqui em São Paulo, e ele falou, eles não se rendiam. A gente foi pegar o cara saiu correndo para pegar a espada e veio para cima da gente, a gente teve que matar ele a bala. O cara só parou na bala, tá? Porque os caras eram fanáticos, e isso aconteceu no Brasil entre 45 até 47, 48 que esse grupo existiu. É o seguinte, esse grupo não se rendeu, ele foi exterminado, tá? Os que eles conseguiram pegar vivo é porque estava ferido e conseguiram botar na cadeia, tá? O negócio foi violento aqui no Brasil, mas enfim. Voltando para o túmulo dos vagalumes, né? Era uma coisa que até mesmo dentro do Japão nem todo mundo tinha noção, ciência, que o Japão tinha perdido a guerra realmente. Né? Eu acredito que ali, apesar da gente saber que é uma cidade litorânea, obviamente, e até mesmo pela própria condição das crianças que em nenhum momento eles estão ali em busca de notícias ou recebendo notícias do front, né? Mas você imaginar que pessoas mais do interior, longe dos grandes centros, e principalmente longe de Hiroshima e Nagasaki, né? Não tinham assim uma ciência em tempo hábil, não vou nem dizer em tempo real, porque em tempo real naquela época era impossível, né? Mas assim, em tempo hábil, eu acho que até que toda a população japonesa tivesse noção que realmente perderam a guerra, deve ter se levado aí uns 3, 4 meses até que todo mundo tivesse ciência, não que tenha aceitado, mas que tivesse ciência que o Japão perdeu a sua primeira guerra, né? Inclusive, detalhe, a primeira guerra que o Japão perdeu em toda a sua história. Tem aquela história de um cara aí que vivia isolado numa floresta que demorou não sei quanto tempo. Ele tava em uma ilha. Peraí, eu acho que eu tô com essa aí. Peraí. Teru Nakamura. Acho que tá aqui.
Teru Nakamura nasceu em Taiwan. Foi soldado do exército imperial japonês durante a Segunda Guerra Mundial e somente se rendeu em 1974. Seu nome em língua nativa parece ter sido Atun Palalim. A imprensa de Taiwan se referia a ele como Li Guanhui, nome que ele só aprendeu em 1975, após sua reaparição. Não, é porque é o seguinte, gente, na verdade ele não foi o único, teve mais ou menos uns 20 soldados que eles foram sendo encontrados. Teve muita gente, teve outros casos também de desertores. Não, de soldados que ficaram pensando que a guerra ainda estava continuando, não é nem isso. Não eram desertores, Pablo. Eram soldados que pensavam que a guerra ainda existia e que estavam nos seus postos, assim, na cabeça deles, eles ainda estavam fazendo a defesa do território. Ele era de uma unidade de voluntários chamada da Takasago. Eram não japoneses, certo? Eram não japoneses que lutaram pelo Japão. E detalhe, justiça seja feita, em Tóquio, você tem lá um templo, eu esqueci o nome desse templo agora, onde está o nome de todos os soldados que morreram pelo Japão em alguma guerra. Desde depois da queda do shogunato, entenda-se, né? Tá? Esses aí não japoneses que lutaram e morreram pelo Japão, o nome deles está lá também, não foram esquecidos não, viu? Tá? Mas aí também tem outra crítica. Vários criminosos de guerra japoneses, o nome também está lá, e chinês e sul-coreano não gosta disso. É aquela velha história, né? Quem puxa a corda da forca que escreve sua própria história. Então, criminosos para quem perde e heróis em terra natal. É como aquela velha história que é o seguinte, né? Para outras religiões, né? Todos são demônios, mas nem sempre o foram, né? Né? Depende muito do ponto de vista. Hoje, quem é tratado como demônio, antigamente era tratado como divindade. E tem um... Peixoto, aqui, eu acho que eu acabei de encontrar o que você está se referindo. Cadê? Tá. Não, tem uma... Olha, tem um texto aqui, peraí. É o seguinte, se você quiser, eu vou te passar já a lista aí, só para você. Desculpa, Pablo, mas é que em tratando da Segunda Guerra eu sou um pouquinho mais ligeiro, sem querer me gabar, tá? Aí tá a lista de todos os soldados conforme eles foram sendo encontrados, tá? O último deles, acredite se quiser, foi encontrado em 1980. Tá? O que eu tô vendo aqui é a respeito da grande batalha de Okinawa. E voltando aí ao túmulo, né? Janúncio tinha comentado aí que a história não era meio biográfica, mas através de relatos e tal, mas assim, a figura do irmão mais velho e da irmã mais nova foi baseada numa fotografia, né, Janúncio? Não, assim, vamos lá. Primeiro, os relatos são baseados no escritor do livro, que era criança na época da guerra, e que ele, sim, perdeu 2 irmãs, inclusive por desnutrição. Isso é a questão... Yuki Nosaka, o nome dele. Né? Exatamente. Assim, a parte, vamos dizer assim, histórica. Outra coisa que o motivou a definir o visual, o conceito dos personagens, foi uma foto feita por um fotógrafo americano de uma criança de 9 anos de idade com o seu irmão morto, assim, amarrado em seu corpo, levando nas costas do irmão morto para ser cremado. Não conheço essa imagem. Desculpa. Isso em Nagasaki. Isso depois da bomba atômica de Hiroshima. No detalhe, o que é que o fotógrafo relatou? Que a criança estava levando o irmão para ser cremado e que durante a cremação ele não soltou uma lágrima, mas que estava mordendo os lábios ao ponto de sangrar para não chorar, para não demonstrar tristeza. E que essa foto, inclusive, é considerada como uma representação da força do povo japonês para se reerguer diante de tantas dificuldades ao longo da história. Eu vou até procurar aqui a foto depois, que aí qualquer coisa você pode pôr o link, Luiz, na descrição. Mas, assim, é uma foto que choca muito. E tem mais um eu tomei eu esqueci até de comentar uma coisa. A partir de agora, né? Qualquer foto, certo, que for ter no podcast,
me enviem no WhatsApp, porque eu vou postar no Instagram. Aí você tem que Sim, de boa. fotos comentadas no programa tal. Vai estar lá um post no Instagram e eu vou anexar no podcast. Porque Tá certo. não tem como ficar anexando um monte de foto no post do podcast, não vai ficar muito. Olha, Não, acabei de tranquilo. achar a foto. Pronto. Uhum. É exatamente Essa essa mesmo. foto aí. Ah, tem só um último detalhe dessa história que o fotógrafo contou, né? Que acho, assim, é que eu li um texto maior, tá, Janúncio? Não sei se você Certo, chegou a sem ler o mesmo problema. que o meu. Era o seguinte, era uma vala comum que eles só estavam jogando os corpos lá e cremando, tá? Porque não tinha mais como enterrar gente morta em Hiroshima, tá? Então, o que aconteceu? Na hora que o cara que estava cuidando dos corpos, né, ele chegou pro garoto, me dá o corpo aí me dá esse corpo aí para queimar. Ele falou, não é um corpo, é meu irmão. O menino falou bem assim, tá? Uhum. Isso aí levanta até uma boa pergunta, porque no filme, a cena da queima dos corpos, o personagem estava com a caixa que seria as cinzas da mãe. Como é que foi capaz de achar as cinzas da mãe se foi queimada em vala? Não, foi a cinza da irmã. Não, Não, da não, mãe. Da mãe. da mãe, estamos falando da mãe. Da mãe, no começo, no momento. Eu acredito, Pablo, que aí é mais uma questão pela tradição, né? A simbologia, Não tinha né? a simbologia, né? De levar as cinzas, né? Que inclusive ele não mostra no filme, mas ele diz aonde as cinzas estão, né? Tem um momento lá que. Naquela caixinha que ele leva pra todos os cantos. Eu pensei que era naquela caixinha de alumínio que ele Não, guarda a irmã. Não, a da Não. caixinha é a irmã. É uma caixa de madeira grande, lembre. Sim. Ela Lembra, leva, lembrei. inclusive. Que ele escondeu quando chegou na casa da tia. Eu não sabia que era isso. Agora que eu É agora que, inclusive, eu vi. né? Ele Eu tem tava aquela. estranhando que pra tudo quanto é canto ele levava, escondia aquela caixa, eu não sabia o que era. Agora que faz Quando ele sentido. tava no trem também tinha uma mulher sentada do lado dele olhando com uma cara Sabendo o que era, horrorizada. né? Sabendo o que era. E engraçado é que nessa cena do trem, eu ia até comentar, Paulo, o que você fala, porque o filme todo, ele parte do princípio que. Como é o nome do irmão mais velho, por favor, que eu toda vez me esqueço? Setsu, não? Setsu, pronto. Partindo do ponto de vista que aquela história está sendo narrada pelo espírito dele. É, isso mesmo. Né? Então, nessa cena do trem, quando afasta um pouquinho, você vai ver que é ele com o espírito da irmã olhando para ele mesmo no passado, carregando as cinzas da mãe. Sim. Né? Dentro do trem. Uhum. Né? Que inclusive toda vez que você perceber no filme onde a fotografia fica em tom de vermelho e preto, é tipo como se fosse tom de foto queimada, né? Tipo aquele. também. Sépia. Exatamente. É o ponto de vista do espírito dele. Entendeu? Quando isso acontece, você pode ver até nessa cena do trem, fica bem nítido assim. Aonde está o espírito dele com o da irmã, sentado num banco que você com certeza vai saber que naquele momento vai estar sendo ocupado por alguém, porque o trem está lotado, né? Mas Sim. é como se fosse justamente uma perspectiva do espírito se vendo no passado. Tem outra questão interessante aí do filme, que ele não está incluso no pacote Netflix aí, ou pacote mundial do Estúdio Ghibli, por se tratar de uma licença diferente. Eu pedi pro Janúncio dar uma pesquisada nisso para poder informar a gente aqui. Ele falou o seguinte, né? Isso aqui, inclusive a gente publicou no portal HQPB na época do anúncio dos filmes da Ghibli na Netflix. Né? Então o que acontece? Ele coloca o seguinte: na lista de produção do Estúdio Ghibli, que estarão disponíveis no acervo da Netflix, não consta o longa O Túmulo dos Vagalumes, de 1988, que seria, no caso, a 22ª produção do Estúdio Ghibli, né? Dirigido por Isao Takahara, que isso também tem um grande diferencial na forma de gravação, de filmagem, de direção da animação. Até uma coisa que eu comentei com o Pablo, porque se esse filme tivesse sido dirigido pelo Miyazaki, a gente ia ver a perspectiva dos ataques aéreos de uma outra maneira. Né? E isso talvez até mais fantasiosa. Não fantasiando, mas mais espetacular. Eu acharia que a gente veria alguma coisa mais dinâmica, mas eu acredito que o Takahara ele estava querendo assim realmente mostrar o ponto de vista de quem está no chão,
né? Aí, continuando, né? É baseado no livro semi-autobiográfico, né? Hotaru no Haka, de Akihiro Inosaka, publicado no Japão pela Shinshosha Publishing, que está diretamente ligada ao longa. Quer dizer, essa editora, ela não tem apenas os direitos de publicação, mas também os direitos sobre a produção audiovisual. Só corrigindo uma coisa, Janúncio, é Akiyuki Nozaka. Nosaka. Nosaka. É Saka. Saka. S de sapo, não Z de Sim. zap. É porque às vezes eu pronuncio o S com Z, dependendo do cano no Japão, tá. Né? Osaka é com S também e tem som de Z, por exemplo. É publicado no Japão pela Shinkosha Publishing. Então, assim, essa editora, né, ela deve também ter alguma parte dos direitos, ou ser ela quem decide. Porque é bem provável que, assim, pelo que eu vi da adaptação do Ghibli, o autor ele foi muito assediado por inúmeros estúdios de cinema japoneses para fazer uma adaptação live action de O Túmulo dos Vagalumes. E ele sempre recusou, por não considerar que esses estúdios poderiam reproduzir com fidelidade o cenário caótico e catastrófico da guerra, né? E nem que os atores mirins da época conseguiriam transmitir toda a dramaticidade que tem no livro. Então, o Ghibli apresentou uma proposta junto com storyboards, artes conceituais, mostrando cenários como seriam, e foi aí que o autor se convenceu que uma animação, até porque ele ficou surpreso, né, de um estúdio querer animar a história, né, e aí ele se deu conta que naquele momento era a única forma daquela obra dele ser adaptada para um audiovisual. Posteriormente, foram feitas 2 produções live action, né, uma para TV e outra para cinema. Acho que é 2005 e 2008. Exatamente. Inclusive eu tive acesso aqui, inclusive mandei para Peixoto, acho que para Luiz também, os links, né, com a produção de 2005, que é uma produção para TV, e é bem curioso para quem já viu o filme procurar, porque é o seguinte, ele conta a história do ponto de vista da prima dos garotos, a filha mais velha da tia que hospeda as crianças durante aquele período ali que a gente vê. Então, assim, é ao ponto de vista de alguém daquela família que tinha uma ligação que a gente, assim, a animação não aprofunda tanto é que chega a parecer que eles nem são parentes, né? Em algum momento, se a pessoa não prestar atenção, nem percebe que eles são parentes, né? E dá a entender que aquela é a tia dele por parte de pai, né? Então o filme, né, a adaptação de 2005 conta a história dessa outra perspectiva. Eu acho que vale como curiosidade. Então, assim, voltando aqui à questão de por que não chegou ainda não se chegou esse filme na Netflix, é por toda essa questão que tem esses direitos, não são 100% de propriedade do Estúdio Ghibli, apesar de ser uma animação do Estúdio Ghibli, né? E até porque eu acho que tem toda a questão do autor. O autor ainda está vivo, Peixoto? Não, ele faleceu em 2015, aos 85 anos. Então, assim, então ele faleceu bem depois da animação estar pronta. Então, muito provavelmente, ele já tinha deixado essa questão dos direitos, né, já bem resolvidos e provavelmente na mão da editora. É bem provável que esse seja o motivo. Não está no pacote da Netflix, mas eu acho muito importante a gente comentar esse filme aqui nesse momento, até porque a gente está comentando na ordem do lançamento, né? Então, eu acho que não seria interessante a gente deixar ele de fora. Mas antes de comentar o filme, eu queria completar uma coisa sobre o autor, o Akiyuki Nosaka. Posso? Pode. Sim, por favor. É o seguinte, vocês já ouviram falar da Yakeato Sedai? Já ouviram falar desse nome? Não que eu me lembre. Bem, o Nosaka, ele faz parte desse grupo. E isso, traduzindo para nós, seria a geração das cinzas.
são Sim. artistas, pintores, compositores musicais, enfim. Sim, ele era cantor também, além de escritor, ele era cantor. Exato. E, segundo o que eu pesquisei, um cantor famoso no Japão. Exato, só que o que acontece? Esse nome é aplicado para todos os artistas que vieram após a Segunda Guerra com experiências da Segunda Guerra, como o Akiyuki Nosaka teve. Tá? E no Japão, eles são. É uma coisa seguinte: como é que eu vou falar? O cenário atual de arte, de pintura, de desenho, de poesia, de tudo que você tem no Japão, ele vem da geração das cinzas, que são as pessoas que passaram por experiências terríveis durante a guerra, perderam pais, viram cidades sendo bombardeadas, né? Tá? Então, porque, por exemplo, o Akiyuki, em 45, ele tinha 14 anos quando ele viu Kobe ser destruída, quando o pai adotivo dele morreu e as duas irmãs morreram de desnutrição, por causa que não tinha comida, porque a cidade foi queimada até o chão. Tá? E Kobe é onde se passa a história do filme, né? Sim, também. A história, é por isso que eu tô falando Kobe. Porque, como é dito, o Túmulo dos Vagalumes é parcialmente baseado numa quase autobiografia. É uma semi-biografia, porque na verdade é o seguinte. Sim, desculpa, eu misturei as coisas. O livro Túmulo dos Vagalumes, o conto, é uma semi-biografia do Akiyuki. Tá? Só que aí é o seguinte, ele juntou com aquela foto mais conhecida do menininho de 9 anos levando o irmãozinho morto, juntou os dois e aí ele escreveu uma quase autobiografia. Ele usou elementos reais da vida dele para criar uma obra de ficção, mas baseada em eventos reais. Exato. Né? Agora, exato. Agora, por exemplo, quem mais é da geração das cinzas? Tezuka, tá? Sim. Quem mais é da geração? O próprio Hayao. O próprio Hayao. Praticamente todo mundo que é alguém dos anos 60, 50, 60, é da geração das cinzas, tá? Sim. E tudo que nós temos hoje foram eles que ergueram depois, porque quando eles começaram, literalmente, eu não consigo achar um título melhor para chamar essa geração, porque quando eles começaram, o Japão estava em cinzas. O nome é perfeito. É justamente a geração que reconstruiu o Japão. Exato, e eles foram artistas. Isso você vai ter aquele, como era o nome daquele lá, aquele maluco lá que se matou lá quando tentou fazer um levante. Esqueci o nome dele. Era um escritor famoso japonês. Aí ele acabou fazendo. Foi um dos últimos harakiris da história a ser feito por causa por causa do Japão. Eu esqueci o nome do cara. Tem um filme sobre ele. Eu esqueci o nome do autor agora, mas enfim. Ele também era da geração das cinzas e é conhecido como um dos escritores mais impactantes do Japão. O próprio autor do Golgo 13 também é da geração das cinzas, tá? Todo esse povo que tinha, digamos, de 5 até 20 anos, né? Alguns até mais velhos, mas de 5 a 20 anos, e que viram com os próprios olhos as cidades japonesas ardendo, eles são da geração das cinzas, tá? E aí só para complementar, Janúncio, porque agora eu volto para o Túmulo dos Vagalumes. O Akiyuki simplesmente, ele eu vou dizer o seguinte, existe uma coisa que a gente chama de trauma de guerra, tá? A síndrome do sobrevivente. Já ouviram falar disso? Já. O Janúncio falou que já, o Denison falou que não, né, Denison? Falei que sim. Desculpa. Não, então, eu que falei que não. Tá, desculpa, eu não me identifiquei. Tá. Síndrome do sobrevivente é aquele soldado que volta do campo de batalha depois de ver um amigo ter a cabeça arrancada por uma rajada de metralhadora, uma bomba estoura do lado dele, ele só vê a roupa rasgada, sai sem nenhum arranhão. O cara sobrevive. E ele volta com o trauma perguntando, por que só eu sobrevivi? E isso é uma coisa que os psicólogos, quando tem toda vez que tem guerra, os psicólogos têm que tratar gente que tem o trauma do sobrevivente. O cara se sente culpado, não consegue viver, não consegue tocar a vida, porque ele não é capaz de aceitar que ele sobreviveu e os outros não.
ele se sente culpado, é uma culpa interna. Às vezes até a questão de culpa e também a questão assim, dele ele não se achar bom o bastante para estar vivo. Tipo, ele acha melhor que não do que eu poderia estar viva e eu sobrevivi. Exato, tudo isso, é um acúmulo de tudo isso, cada um tem seu motivo, tá? Mas outra coisa também, porque eu já conversei com pracinhas da FEB que lutaram na Segunda Guerra, tá, gente? Eu conversei com 2 deles, tá? E um deles foi prisioneiro dos alemães e o outro era de um batalhão de engenharia, tá? Eles falaram para mim, olha, você não sabe como é a guerra. Para você entender como é a guerra, só se você tá nela. Então, aí é que eu chego no raciocínio do Nosaka. Ele não aceitava ninguém fazer um filme, falou, vocês não vão conseguir reproduzir o que eu sinto, entendeu? Vocês não vão conseguir transmitir o que eu quero com a minha obra. Vocês não vão conseguir. E aí volta, agora Janúncio vai explicar o que convenceu ele. Porque o Gimli conseguiu passar para ele a noção real do que era o solo de Kobe queimado, assim, a terra, literalmente a terra arrasada, né? Assim, ele conseguiu enxergar ali a primeira vez, né? Que ele conseguiu ver aquilo que ele viveu sendo representado de uma maneira fidedigna, né? Porque se a gente pegar ali o primeiro ato do filme, e eu acho que é o ato mais pesado, é o primeiro, apesar e aí a gente vai tendo as ondulações do roteiro, né, com altos e baixos, no sentido assim que uma carga emocional, depois dá uma aliviada, mas aí depois pega pesado de novo, mas acho que ali os primeiros 15 minutos do filme são os mais dramáticos que tem. Até a cremação da mãe dele é ladeira abaixo. Assim. Não, e o filme já começa... Pancada, viu? Peixoto, eu encontrei o nome do autor que você falou que se suicidou. Yukio Mishima. Esse aí mesmo, Yukio Mishima. O cara era uma extrema-direita. Ele é o seguinte, ele era apaixonado pelo Japão pré-guerra. Quando era aquela coisa patriótica. Tá aí o texto sobre ele. Exato, Yukio Mishima, é esse mesmo, tá? Procurem que tem um filme dele excelente, feito no Japão. É um filme. É o nome dele, Yukio Mishima. Na biografia dele, a Wikipédia vai estar falando desse filme. É como se fosse uma cinebiografia dele. Assistam, é soberbo. Meu, o cara era tão maluco que quando teve aquela. Rapidamente. Ele assistiu os bombardeios, ele tem um livro chamado Confissões de uma Máscara, que é literalmente a história da vida dele durante os bombardeios. Tá? Durante os bombardeios, ele chegou até a se apaixonar pela irmã de um amigo. O livro é maravilhoso, procurem Confissões de uma Máscara, é maravilhoso. Tá? Mas o Mishima era tão maluco, assim, entenda, ele era um outsider, ele já tá, porque assim, todo mundo tem como eu falei, tem a questão da síndrome do sobrevivente, certo? Tá? Ele não se conformava realmente em ter sobrevivido, e o outro caso também quando teve nos anos 60, houve uma revolta lá, a revolta dos estudantes de Tóquio, como teve da França. Nos anos 60 teve muita revolta de estudantes em faculdades, né? Ninguém podia entrar, a polícia não podia entrar, e eles queriam debater com o Mishima, porque o pessoal que estava fazendo a revolta na Universidade de Tóquio era de esquerda, e o Mishima era de extrema direita. E estavam dizendo, vem aqui debater conosco. Ele foi debater com os caras lá dentro, sem a polícia proteger, o cara era louco, meu. Desculpa, gente, eu só estou dando um caso de como essas pessoas da geração das cinzas, eles mudaram tudo no Japão. O Japão que é hoje é por causa deles, gente. Desculpa se eu estou sendo muito tiete, mas porque é um pessoal que eu tenho muito respeito, sabe? Porque do nada eles levantaram cultura, incluindo Nosaka, e como eu disse, ele só aceitou mesmo o trabalho do Ghibli quando ele viu os esboços e falou, é isso que eu quero. É isso, vocês estão conseguindo transmitir o que eu vi. É isso. Aí, e voltando pro filme, né, Peixoto? Claro. Desculpe-me pelo devaneio, Luiz, mas acho que é um complemento importante, tá? Desculpe-me. Tá? Ele já começa com uma porrada, porque ele já mostra o que acontece no final da história, né? Ó, ele morreu, né? Ele já, como ele se encontra com o espírito da irmã, já dá a entender também que a irmã também morreu, e vai contar, como o Janúncio disse aí, como se fosse aqueles
aquelas histórias de Natal que mostra o que você poderia ter feito diferente e tal. E ele vai narrando a história, só que pra mim, a alma desse filme é a irmã dele. Que Sim. eu até achei interessante, porque durante o filme eu notava que ela falava diferente. E eu não sabia por quê. Até descobri que ela foi realmente dublada por uma criança de verdade. Entendeu? Tem Isso que eu achei. um detalhe sobre isso que assim, o tempo de produção desse filme também é mais longo do que os filmes do Ghibli tradicionais. Justamente por esse detalhe. Eles gravaram as falas da criança, da atriz mirim, primeiro para animar depois. Esse processo do que ela fala, não aparece a boca dela mexendo, tá? Raramente aparece. E tem outra, viu? O pessoal do Ghibli quase arrancou os cabelos, porque eles... Meu, eu vou ter que sincronizar os lábios com essa gravação. É isso que você quer que eu desenhe? Sério mesmo? Porque, Mas assim... essa é a alma do filme, porque se essa personagem não funciona, se ela vira uma criança chata, ou uma criança mal dublada, ou uma criança insuportável, qualquer coisa, se você não empatizar, por mais que a situação seja um inferno, se não fosse um personagem para você empatizar de início, gostar por ela ser fofa, e depois você sentir pena pela situação que ela tá passando, o filme morre. Não tem esse peso que ele tem hoje em dia. Fala, Pablo, pode falar. O nome da atriz é Ayano Shiraishi. Atualmente ela tem 37 anos. Nossa. Ela ainda tá na profissão de dubladora? Deixa eu ver aqui. Ayano Shiraishi. Deixa eu ver no IMDb. Atriz, né? Porque necessariamente, né? Ela pode ter continuado como atriz. Não, aparentemente só o Túmulo dos Vagalumes mesmo. Porque, assim, é um caso complicado, porque quando o dublador, vamos pegar pelo que a gente tem de experiência brasileira, né? Os dubladores que vieram pro HQPB já responderam assim, a gente sabe, mas muita gente pergunta, por que o texto da legenda é diferente da dublagem, né? Basicamente porque o dublador ele precisa adaptar esse texto original ao tempo que o personagem leva movimentando os lábios. Então, às vezes, ele tem que mudar textos inteiros que estão ali na legenda, que é o texto, a tradução literal, né? E aí ele tem que fazer toda a sincronia, né? Então, mas uma coisa é o ator ter que sincronizar, porque ele... a frase não sincronizou. Então, vamos usar, em vez de você, vamos tentar tu, por exemplo. Tu pode ou tu podes fazer tal coisa para mim, e aí acaba encaixando. Entendeu? Então, pro dublador é mais simples. Agora, imagine o seguinte: o desenhista se adaptar ao tempo da voz de uma pessoa. Gente, isso às vezes acontece. Aqui uma informação. A animação é feita desse jeito desde o princípio. Você pega a dublagem e você temporiza o tempo de fala para depois animar. Não, Denison. Isso aí, em alguns casos acontece isso. Em outros casos. É muito difícil. Isso é mais no Ocidente, mas no Japão eles animam e depois dublam. Agora, assim, o que existe previamente para o animador, e isso eu até já vi alguns vídeos até de produção de Gundam, produção de outras animações japonesas, eles têm todo um estúdio labial das sílabas para que o desenhista saiba assim desenhar, né, de acordo com o roteiro. Então, claro que ele não vai fazer uma coisa assim primorosamente igual, mas ele tenta seguir as expressões faciais. Eles trabalham muito com fotografia para poder se basear, né? E aí eles têm que trabalhar todo o desenvolvimento. As animações mais antigas não são assim, né? Então, no caso dos desenhistas, eles têm algumas fotorreferências das expressões do lábio, né, para ajudar. Mas, por exemplo, animações mais antigas, você não vê o desenho detalhado dos lábios.
Você pode perceber, o túmulo, não só no túmulo dos vagalumes, a garotinha tem essa simplificação na arte, mas todos os outros personagens também têm. Em alguns momentos, acho que talvez a tia deles tenha os lábios e a mãe deles tenha os lábios mais detalhados, assim. Mas geralmente são personagens que falam pouco, ou em momentos muito específicos. Entendeu? Mas essa foi uma das dificuldades da animação do Túmulo dos Vagalumes por parte dos animadores do Ghibli, né? Tem uma curiosidade sobre o filme, a respeito do cartaz. Alguém vai comentar sobre isso? Eu ia falar disso, mas isso foi feio. É um problema que ocorreu com uma série de cartazes no Ocidente. Os cartazes japoneses, asiáticos, aquela imagem está muito mais fácil de identificar. Na época que saiu, aqui no Brasil, as primeiras fitas com as legendas do BAC, eu já tinha notado isso facilmente lá. Foi algumas Você está se referindo à questão dos aviões no cartaz, é isso? O avião no cartaz. Isso. Avião no cartaz. Tá? E tem um detalhe legal para você perceber ali. Você vai perceber que da metade para baixo, as esferas de luz são os vagalumes. São os vagalumes. Acima, e as de cima são as bombas incendiárias. As bombas incendiárias. Entendi. Eu pensei que era tudo bomba incendiária, mas não. Interessante. Assustador. Engraçado que na internet explodiu há uns anos atrás, né? Faz pouco tempo que explodiu essa... Muitas pessoas no Ocidente só conheciam os pôsteres oficiais que apareceram aqui. Mas eu já tinha visto os originais, eu já tinha notado isso há muito tempo. Entendi. Até estranhei, até o Jovem Nerd destacou isso, achei... Não parecia algo impossível de reparar, estava ali. Agora vamos entrar aqui no momento dúvidas do Luiz, que são algumas perguntas que eu tive aqui, para vocês irem... respondendo ou ficando em dúvida também. Uma delas aqui eu mesmo fui atrás e busquei a resposta, que eles comentam durante o filme, né, as crianças, que a vida dos vagalumes, que ele morre muito rápido, não sei o que era uma alusão à própria vida deles, né? Mas eu fui pesquisar, os vagalumes vivem em torno de 1 ano a 3 anos, só que a maioria da parte da vida deles é em forma de casulo. Sim. Então, esse tempo encurtado é depois que eles... Não é casulo não, é larva, em forma de larva. Larva. Esse período curto de vida deles é depois que eles começam a emitir a luminosidade. Pronto, então é como se fosse ele chegasse no auge, brilhasse e depois morresse, né? Que era uma alusão que aconteceria com as crianças depois. Outra dúvida que eu tive foi a questão do Cruzeiro Maia, que eles comentam que o meu pai, Cruzeiro Maia, não sei o quê, aí no final ele sabe que tudo foi destruído, né? E eu tô vendo aqui, o destino dele afundou por torpedos pelo USS Days no dia 23 de outubro de 44. O filme se passa em 45, eu acho, por aí. Não lembro. Olha, a história se passa mais ou menos, entenda que eu estou dando um valor base, levando em conta o bombardeio, que provavelmente deve ter sido aquele que a gente viu no filme, que foi em junho de 45. Então a história se passa entre começo de junho de 45 até fim de setembro de 45. Então o pai dele já tinha morrido e eles não sabiam, né? Não, então que ele envia carta muito tempo envia carta para ele e não tem resposta nem nada, né? E mostra e lembra que no filme ele vai no banco lá tirar dinheiro, porque aquilo era referente ao soldo do pai dele, uma parte do soldo era entregue para sustentar da família, né? Tá? Por que ele não... Outra pergunta do Luiz aí, Peixoto. Por que ele não tirou aquele dinheiro antes, quando tirou depois? Ele tirou uma parte. Ele tirou uma parte para poder comprar comprar as coisas que quando eles pararam de andar com a tia. Tá. Que eles foram morar lá naquela caverna. Né? Era por mês, então, né? Que eles podiam tirar aquela quantia. Eu não faço ideia como era o sistema de pagamento na época, tá? Pela questão aí, eu calculo que, como tudo aconteceu entre, assim, eu digo assim, entre a subnutrição até a morte dos dois, a coisa mais tensa foi agosto e setembro. Pelo que eu entendi, junho e julho eles ficaram com... junho e julho de 45, eles ainda ficaram com a tia lá, a prima, parente lá deles, né? Tá?
Sim. E depois aí eles ficaram, acho que um pouco mais, um mês e meio, morando naquela caverna lá. Né? Que bruxinha, viu, aquela tia, porque olha, Uhum. porra, a gente entende, mas ela foi muito grossa com os meninos. Podemos dizer que parte da culpa da morte ali dos dois foi culpa dela também, né? A culpa foi dela. A culpa com certeza foi dela. Ela poderia ter ficado com as crianças. Fica parecendo que ela estava descarregando alguma frustração, porque é o seguinte, ela ficou futucando o tempo todo. Quando ele trouxe a comida de volta lá que ele desenterrou, lembra que ela falou, os oficiais ficam sempre com o melhor, né? Na verdade, Peixoto, esse filme, não só nesse momento, mas em outros momentos, ele mostra várias facetas dos sobreviventes de um período de guerra. Tem o oportunismo, como claramente a tia, ela se beneficia do que os filhos, né? Porque você dá a entender ali que aquilo era uma prática que algumas famílias tinham de fazer uma despensa subterrânea, já que os bombardeiros geralmente não eram eram para queimar o solo e não para bombardeiro de bomba mesmo, assim, para destruir prédios e tudo mais, né? Não era como os bombardeiros normais que tinha na Europa. Você via mesmo que era mais para bombardeiros incendiários, né? Então você vê que algumas famílias que tinham alguns recursos, eles enterravam, porque eles sabiam que o solo não ia ser destruído, né? E aí, qual é o detalhe? Você vê por parte da tia um oportunismo no momento que, quando ele traz esses recursos da família dele, né? E você vê na cena que outras famílias estão fazendo o mesmo, né? Assim, recorrendo itens que sobraram das casas, né? E ele traz esses alimentos. Ela fica contente porque ela não vai estar gastando da comida dela. Ela começa a usar da comida deles. Pode-se dizer que a guerra tira o melhor e o pior das pessoas. Isso, você vê também aí nessa questão. Você vê também nessa questão o seguinte, que aquela coisa assim de que algumas pessoas elas pensam em si. Então, assim, aquela senhora, por mais que a gente veja naquele ponto de vista que ela realmente se aproveita de uma maneira até maldosa, ao ponto de vista dela, ela não está ela está preservando a família dela antes de tudo, né? Porque ela tem um esposo, ela tem filhos. Na animação não mostra, mas no live action mostra que ela tem mais de uma filha. Que inclusive essa questão que vocês comentaram, né? Que ela matou as crianças, de certa forma, as atitudes que ela tomou. Mas necessariamente não foi só ela que matou as crianças, mas o próprio orgulho do rapaz também. Que lembre que tem um momento que ele é questionado por um senhor que estava ajudando eles, diz: por que você não engole o seu orgulho e volta para aquela senhora? Né? Então tem um pouco de cada faceta. Entra aí o orgulho japonês nessa questão, até quando ele não aceita que a derrota na guerra e tal, né? Então, assim, você também vê que no live action. Tal. No live action, né, que eu recomendo depois, quem tiver curiosidade procure ver, a filha mais velha vai procurar por eles, já sabe que a menina morreu, ele vai procurar pelo irmão mais velho, vai na estação, porque eles têm a informação que várias pessoas estão indo para lá, e quando encontram o corpo dele, eu não sei se na animação mostra, mas um dos caras que encontra o corpo dele, olha, isso aqui é o chapéu dos alunos da escola tal. Aí o cara fala, mas nenhum aluno dessa escola iria parar aqui, provavelmente ele roubou isso, entendeu? Então, quer dizer, ele tinha uma vida boa, ele tinha uma família, né? O pai dele era um militar, então ele tinha um status social muito bom. E aí quando a tia e a prima vão em busca dele, descobrem que ele morreu e que o corpo dele foi descartado. E aí a filha desconta toda a raiva na mãe. Né? Mostra um outro lado, né? Isso exatamente. Coloca que a culpa foi dela, que ela que se aborreceu com eles além da conta, né? Não viu também o lado deles que perderam. Tipo, ela vai lá e reclama da criança que tá chorando. Então ela não se compadeceu de uma criança que perdeu a mãe e que ela já sabia que a mãe estava morta. E como se ela nunca tivesse tido um bebê, né? Que ela já teve. Bota mais de um no live então, action, assim, né? Esse filme ele é interessante que ele mostra pra gente que, como o Pablo falou, a guerra,
ou momentos de dificuldade, né, necessariamente tragédias, e infelizmente a gente já viu muito disso acontecer no próprio Japão, eles mostram o melhor e o pior do ser humano. E não comparando, assim, guardadas as devidas proporções, estamos passando por uma situação complicada e muita gente aí mostrando todo o seu egoísmo e vai em supermercado, compra estoque completo de um monte de coisa. Tem supermercado que está limitando as compras, né, para uma pessoa, limitando por quantidade, porque para evitar justamente isso, pô. Porque as pessoas, assim, por exemplo, uma coisa que eu costumo dizer até para você mesmo, Luiz, mas já conversei muito com o Peixoto, que felizmente e infelizmente o povo brasileiro como um todo nunca passou por uma grande necessidade aonde esse povo precisasse se unir para poder superar essa dificuldade. Todas as nossas tragédias são muito regionais. Então, sim, inundações, desmoronamentos e coisas assim são muito regionais. Assim, felizmente, o Brasil não precisou passar por uma guerra para aprender isso. E eu espero que não precise. Entendeu? Mas países onde a população já passou por grandes conflitos, o sentimento de comunidade ele é muito mais aflorado. E tem até essa questão, assim, do padrão, né? Você percebe até no início, assim, ó, sou um alarme, todo mundo vai para um canto padrão, já tem os procedimentos padrões, né? O que vai fazer, aonde vai socorrer, onde se esconde, né? Quem é a pessoa que vai informar aonde que é que o pessoal está sendo atendido, tem a distribuição de comida. Então, eles criaram esses padrões. Se eu não me engano, no Japão, todo mundo lá já tá ligado, assim, em caso de terremoto, o que deve fazer, todo mundo sabe. Treinamento para território. Desde pequeno. Pois é, então assim, Isso. eles já estão prevenidos para muitas dessas situações, inclusive essa questão assim que vem do Oriente de usar máscara no cotidiano, eu acho que é algo que vai permanecer, entendeu? Então assim, a gente tem que criar esses padrões, essas questões, porque para depois do momento de emergência vai fazer falta, então é melhor você já ter o que você vai fazer nos momentos certos. Inclusive, entra aí no momento perguntas do Luiz, no início mostra ele enterrando, são duas perguntas em uma, mostra ele enterrando algo na sua casa, o que era aquilo que ele estava enterrando e por que a mãe não foi junto com a filha e o filho para o abrigo, por que eles se separaram? Fechou? Porque a mãe estava muito ligada à casa. Não, vamos com calma, Primeiro, na hora eu já saquei o que era aquilo. É como o Janus já tinha explicado. Eles estavam enterrando a comida que eles tinham em casa, para caso a casa queimasse, a comida ficasse segura no chão. Porque, voltando, aquele bombardeio, suponho eu, porque não é dado uma data, tá? Deve ter sido o bombardeio que caiu sobre Kobe em 5 de junho, tá? Que destruiu 51% da cidade. Tá? Então eu suponho que deve ter sido este o bombardeio que a gente vê no começo do filme, que gerou tudo, tá? Segundo, a mãe já estava indo na frente, ele só estava terminando de enterrar a comida, ia carregar a Setsuko, por quê? Porque a mãe tinha problema do coração, ela não podia fazer força. Lembra que ele falou, você tá com o remédio do coração? Lembra? No começo do filme? Sim. Tá? Por quê? Pessoas que têm um problema no coração, você não pode ficar carregando peso, mesmo que seja uma criança de 4 anos. Então, quem ia carregar a criança era o garoto, né? Aí o que aconteceu? Ele terminou de enterrar a comida, pegou ela, na hora que ele saiu, as bombas começaram a cair. Tá? E ali eu acho que não teve mais como as coisas começaram a pegar fogo, você viu, virou um salve-se quem puder, né? Certo? Então, o que ele fez? Ele correu para um outro lugar para ficar o mais longe possível das bombas de fogo e depois para encontrar a mãe. Tá? Agora, foi o que salvou eles naquele momento, porque se eles tivessem ido para o mesmo abrigo da mãe, você já sabe o que teria acontecido, né? Então, certo? Então, isso daí explica as suas duas dúvidas, Luiz? Explica, sim. Respondido aí essas duas. Antes, para complementar o que o Peixoto falou, se lembre que quando ele estava na casa da tia, ele voltou lá para casa dele para desenterrar exatamente isso. Exato. Sim, que foi aquela cena que eu comentei, inclusive.
Um detalhe, Peixoto, que aí se você souber, o filme dá a entender que existem poucas casas de alvenaria na cidade. Sim. Ao que parece, tudo lá é muita coisa feita de madeira. E aí, por isso que eu comentei naquele momento que dá a entender que os bombardeiros eram muito mais bombardeiros incendiários do que aqueles bombardeiros destrutivos, como, por exemplo, teve na Europa. Né? Isso tudo eu vou explicar quando chegar a hora de falar os bombardeios, Janus. Calma lá. Eu acho que podemos entrar nessa parte, Peixoto, porque é a outra pergunta do Luiz. Que bombardeiro era esse? Bombardeiro sem bombas. O que era aquelas barras de metal pegando fogo? Não conhecia. Olha, gente, vamos lá. Primeiro eu vou explicar a bomba e depois eu vou explicar o porquê dela. Tá? Essa bomba se chama M69 bomba incendiária. Foi desenvolvida pelos americanos entre 42 e 43. Ela é o quê? É um bastão de metal cheio de napalm. E o que é napalm? É alguma substância gelatinosa ou que deixa a gasolina de forma gelatinosa. Tá? Então, o que eles usavam às vezes? Eles usavam borracha derretida junto com a gasolina e virava uma papa, uma geleia. Eles enfiavam nisso, deixavam um timer para quando cair no chão, explodir, mas não explodir de estourar a barra de ferro, porque era uma barra de ferro quadrada com mais ou menos 51 centímetros de comprimento por 7,5 de largura. Eu tô pondo um vídeo aí para vocês verem da bomba, para vocês verem ela visualmente. Era um bastãozinho, tá? Ela caía no chão e aí o que acontecia com ela? Depois de alguns segundos, o detonador podia ser pólvora, fósforo, depende de qual fábrica nos Estados Unidos tivesse usado. Era um timer que detonava uma explosão que gerava a combustão e aquilo se tornava um fogo muito difícil de apagar. Quer dizer, muito difícil de apagar, não porque era um bastãozinho. Eu vou dar para vocês a ideia. Vamos fazer a matemática juntos, tá? Essas bombas, elas eram carregadas das B-29 americanas dentro de uma bomba maior que carregava 38 dessas M69. Então, era um barril, né, que era soltado a determinada altura. Esse barril abria e essas bombas se espalhavam por causa da pressão do ar, né? Elas vão se tipo uma bomba de fragmentação, né? Sim, mas entenda, essa bomba, esse barril, ele não explodia, ele só abria. E o vento cuidava de espalhar as 38 bombinhas dela, né, ao longo de uma área grande, certo? Tá, mas só 38. Exato, só que um B-29, gente, tá, levava 40 desses barris, no total de 1.520 bombas M69. Tá? Como o combustível era difícil de apagar, porque quando ele tentava apagar, espalhava. E não é só isso. Você tem 1.520 pontos de incêndio para cuidar. Só que a gente está falando de um B-29. Sabe quantos B-29 atacaram Kobe em 5 de junho? 530. Então você pega 530... É quase um programa de extermínio isso. Não, é um programa de extermínio. 530 bombardeios, cada um deles levando 1.520 M69. Tá? Não é à toa que nesse dia 51% de Kobe foi consumida pelas chamas. Agora... Uma pergunta. Vamos ver. Eu acho que a tua pergunta é o que eu vou explicar agora, mas fala. Existia alguma base ou porto ou qualquer tipo de estrutura militar em Kobe que justificasse um ataque dessa proporção? Eu ia explicar isso agora, Janúncio. Existia. A cidade toda. Tanto é que eu pesquisei aqui o barco, o cruzeiro Maia, né? Que era do pai deles, foi construído em Kobe, que eu vi aqui. Exato. Então, não, agora... Entenda, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. O que aparenta no filme, e vamos deixar bem claro que
naquilo que é visto no filme, você não vê em nenhum momento, pelo menos eu não vi, posso ter piscado em algum momento, você não vê nenhuma estrutura militar, nenhum cais, nenhum estaleiro, nenhum quartel. O alvo era a cidade como um todo, assim como foi Tóquio, como foi Osaka. Porque fica parecendo, desculpa, eu sei que a gente está falando de guerras, e a gente está falando de uma guerra que já vai para lá de 50 anos, parece pura maldade. Simples assim. É porque não parece realmente. Mas é uma estratégia básica. Você destrói os exércitos destruindo as fontes de alimentação. Mas de novo, eu entendo um bombardeiro num estaleiro, eu entendo um bombardeiro em cima de uma estrutura militar. Eu não entendo a eficácia de você bombardear uma cidade civil que sequer tem construções de alvenaria. É isso que eu tô querendo dizer. Eu vou ter que explicar e eu vou ter que pedir para vocês para não me interromperem agora, por gentileza, não é por arrogância, mas é porque eu tenho que explicar a lógica que levou ao que vocês viram no filme, tá? Os americanos já estavam bombardeando o Japão desde o começo de 45. Depois que eles tomaram as Marianas, Saipan, aí ficou tudo ao alcance das B-29, que elas iam até o Japão, soltavam as bombas e voltava. No começo, eles só estavam visando alvos militares. Fábricas, cais, estaleiros, quartéis, qualquer lugar, qualquer coisa que eles soubessem que era usado no esforço de guerra, as B-29 tentavam fazer bombardeio de precisão. Só que, gente, na época não existia bomba teleguiada. O vento desviava. Pra vocês terem uma ideia, uma vez eles foram tentar bombardear a fábrica de aviões da Mitsubishi em Tóquio. Mandaram 200 bombardeios. Só 20 conseguiram acertar bomba em cima da fábrica. Tudo bem, ainda fez o estrago, mas o resto ficou disperso. E eram bombas explosivas, viu, Janúncio? Do tipo que você estava falando, daquelas que eram usadas na Europa. Tá? Só que aí é o seguinte, eles sentaram e começaram a tentar pensar num jeito melhor de destruir a infraestrutura de sustentação de guerra do Japão. E aí eles descobriram o motivo que fez eles tornarem cada casa civil no Japão um alvo militar. Era assim que os americanos viam. E qual era o motivo? Todo o cidadão japonês, durante a Segunda Guerra Mundial, ele tinha que dedicar, inicialmente era 2 horas, perto do final da guerra já era 4, 6 horas por dia para a manufatura de produtos para o esforço de guerra. Costurar uniforme, cartucheira para soldado, aqueles cardaços que eles usavam para amarrar as botas do soldado japonês. Vocês lembram que eles têm umas caneleiras grandes? Esculpir a madeira da coronha do fuzil. Entendam, gente, cada casa japonesa era uma pequena fábrica militar. Quando os americanos entenderam isso, o que é que nós vamos fazer? Soltar bomba? Não. Aí um comandante, eles estudaram e falaram, olha, 90% das casas japonesas são de madeira. Taca fogo! Entenderam o motivo? A questão é o seguinte, até hoje... Tomara que cada um desses generais tenha seu lugar no inferno garantido. Olha, só para deixar claro. Olha, a questão era o seguinte, na cabeça dos americanos, o ódio pelo que aconteceu a Pearl Harbor nunca foi perdoado até o final da guerra. Japonês era uma raça traiçoeira, era uma raça perversa, uma raça que gostava de matar. Era isso que se dizia na propaganda. Principalmente depois que as Filipinas se renderam e teve aquela a marcha da morte das Filipinas, em que eles fizeram os 50 mil prisioneiros americanos e filipinos andarem 3 dias sem água nem comida, e quem caía era morto na baioneta de maldade pelos soldados japoneses, e isso ficou sendo conhecido no momento que aconteceu nos Estados Unidos. Os americanos não conseguiam perdoar nada. Para eles, qualquer coisa que acontecesse com os japoneses não era ruim o suficiente. Só deixando claro, assim, isso serve para ambos os lados. Não estou dizendo claro, mas não entendeu assim. Eu só digo assim, é muito complicado, na minha visão, você... Assim, eu não consigo imaginar... eu sei que existem pessoas assim, mas eu não consigo imaginar um cidadão que decide,
Bombardeia tudo. Não, mas tem mulher... Bombardeia tudo. Volta pra casa B. Eu consigo. Não, eu tô dizendo, é vilão clássico isso. Não, assim, eu sei que existem pessoas que são capazes disso. Não estou dizendo que essas pessoas são inventadas. Existem. Essas pessoas, infelizmente, existem. Mas eu fico imaginando assim, é meio... Tem um filme sobre uma psicóloga, acho que ela é judia e tal, e que ela teve que se defender de acusações que ela estava amenizando pro lado dos nazistas, porque quando foi ter o julgamento lá dos nazistas, a desculpa dos caras era: eu estou seguindo ordens. Né? Eu estou seguindo ordem. Isso parecia um coro ensaiado. Todos eles falaram que eu estava seguindo ordem. Então, assim, é por isso que quando eu vejo as pessoas dizendo: ah, mas fulano de tal é porque ele é burro, é porque fulano de tal não tem consciência. Eu digo, gente, quando você fala isso, você está automaticamente dizendo que essa pessoa não tem responsabilidade sobre o que ela está fazendo. Entendeu? Tem, então, assim. Claro que tem, Janus. Então, o que é que ele diz? O que é que ela diz no filme que aborda a história dela? Que ela diz que desconstruir o ser humano é a primeira função de quem tem como finalidade destruir o ser humano. Porque eles não se vendo como um igual e nem vendo aquelas pessoas como um igual, e aí, como você fala, Peixoto, o trabalho de propaganda, porque a gente fala muito do trabalho da propaganda nazista, mas a gente também tem que saber que também houve a propaganda do outro lado, né? Então, assim, existia de ambos os lados um interesse de desumanizar o inimigo. Sim, claro. Sempre tem. Entendeu? Exato, mas, Janúncio, eu quero deixar uma coisa clara, porque senão vão entender errado o que eu estou falando. Sim. Eu não estou em momento algum justificando. Não, entendi perfeitamente o que você está dizendo. Eu estou colocando o contexto. Você tem que entender que quando isso aconteceu, a cabeça americana é isso. Como vamos matar o máximo possível de japoneses e o mínimo possível de americanos? Era só isso que eles pensavam na época, né? E perfeitamente compreensível. Agora você pensa, uma cidade como Tóquio, que tinha milhões de habitantes, o quanto a cidade inteira, cada casa era uma fábrica de alguma coisa para o esforço de guerra. Deixa eu terminar, Janúncio. E os americanos só conseguiram ver o seguinte: olha, então é o seguinte, cada casa japonesa é um alvo, cara, não tem jeito. Porque se a gente não acabar com isso, a guerra não acaba. Tá? Agora, entenda, essa é a justificativa. Agora, o que se questiona hoje em dia, o que se fala hoje em dia? Fala, olha, eu não me lembro o nome do comandante que liderou esses bombardeios contra o Japão, porque ele é o cara que idealizou tudo isso, quer dizer, ele foi o cabeça, ele foi o comandante disso tudo, e ele é que assinou todas as ordens que liberou a M69, bota só essas bombas para queimar as casas, tudo isso. E ele falou, olha, a única coisa... Ele só diz o seguinte: se a gente tivesse perdido a guerra, eu ia ser julgado por crimes de guerra. Eu sei. Ele fala isso. Eu sei que, de um ponto de vista histórico, vão me julgar criminoso, mas eu estava pensando em quantos soldados americanos eu salvaria fazendo isso. Era a única coisa que importava na época, entendeu? Porque era guerra. Na guerra você mata o inimigo e salva o seu, entendeu? Aquele conceito de que o filme, ele claro, apesar do escritor dizer veementemente que esse não é um filme contra o armamentismo, que não é um filme contra a guerra, ele cita que esse é um filme, essa obra, no caso o filme, mas também o livro, ele é um documento histórico. Exato. Era um relato de como as pessoas estavam agindo no Japão naquela época. E assim, ele mostra, e aí isso aí é igual em qualquer guerra, que isso, assim, guerra moderna, desde que a guerra se tornou moderna, você entende que, assim, quem mais sofre é o civil. Sempre. Porque assim, quando você ia na antiguidade mesmo, as pessoas iam para o campo de batalha. E raramente você via um exemplo como, vamos dizer, como Jerusalém na época das cruzadas, quando se invadiu Jerusalém, se matou tudo que era muçulmano que tinha lá dentro.
entendeu? Assim, eram casos muito específicos na história. Mas depois que a guerra vai e você pode levar o campo de batalha para qualquer lugar, vamos dizer assim, acabou assim, se é que houve algum momento honra na guerra, ela se acabou quando a guerra se modernizou. Exato. Não, a guerra ficou porque é o seguinte, a guerra moderna desumanizou a guerra. Você é impessoal demais, você não vê o alvo, você não está vendo a pessoa morrer na sua frente, é só apertar um botãozinho. Quase todo... Tá? Perdão, pode falar. Desculpa, Peixoto, só para não perder o fio da meada. Quem comandou os bombardeios foi Curtis LeMay. Esse cara mesmo. Ele falou isso. Ele falou: eu tô ciente de que se os Estados Unidos tivessem perdido a guerra, eu ia ser julgado por crime de guerra pelo que eu fiz. Ele mesmo fala. Tá? Só que o que aconteceu? Ele foi condecorado, se aposentou e morreu de velhice. Tá? Agora, a questão é, vamos só estender um pouquinho mais essa coisa aí para vocês entenderem o contexto. Hiroshima e Nagasaki, precisava das bombas atômicas? Resposta, precisava. Desculpa, gente, eu sei que muita gente fala isso, horrível. Eu quero estender só um pouquinho nisso, Luiz, porque já que estamos falando disso, vamos até o fim, tá legal? Pode ser? Pode ser? Sobre o quê? A bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Eu quero dizer, a pergunta então tá, vai para essa e eu tenho uma última pergunta do Luiz para encerrar o programa, então. Tá bom, mas por que elas eram necessárias, tá? Os americanos, depois que eles tomaram a ilha de Okinawa, que era a primeira ilha metropolitana do Japão que foi ocupada, foi a batalha mais sangrenta que eles tiveram durante toda a Segunda Guerra, a mais horrível. Procura aí depois, vocês procurem aí na Wikipédia a Batalha de Okinawa, procurem vídeos da Batalha de Okinawa e tenham pesadelos, tá bom? Tá? Tenham pesadelos, tá? Agora, o que acontece? Aí o que acontece? Eles pegaram todas as estatísticas de baixas e de civis japoneses mortos, soldados japoneses mortos, soldados americanos mortos e feridos, e eles estavam preparando uma invasão do Japão, que era, se não me engano, acho que o nome era Operação Galvânica, se eu não me engano, o nome da operação, tá? E era o seguinte, eles iam invadir o lado direito, as praias do lado direito e esquerdo de Tóquio e fazer um movimento de pinça para cercar Tóquio, porque eles achavam que com isso aceleraria o fim da guerra. Até porque essas praias eram as únicas no Japão que tinham condição de suportar todo o desembarque que eles queriam fazer. E detalhe, essa operação ia ser maior ainda que o dia D, tá? E ela estava prevista para agosto ou setembro de 45, que foi quando o Japão se rendeu, que a gente sabe, tá? Eles sentaram para fazer as contas. Eles falaram, só nos 90 primeiros dias, eles calcularam 500 mil baixas do lado aliado, americanos e aliados, e 2 milhões de civis e soldados japoneses com certeza mortos. Levando em conta, assim, eles só fizeram a projeção das baixas de Okinawa do que seria a Operação Galvânica. Quantas pessoas morreram em Hiroshima e Nagasaki mesmo? Né? Não chegou a 200 mil. Então, entendam, de uma maneira muito, muito paradoxal e muito questionável, eu concordo, as duas bombas atômicas encurtaram a guerra, porque eles previram que a guerra só terminaria no fim de 46 e olha lá, tá? Do jeito que os japoneses estavam. A guerra se encurtou em mais de um ano, poupou-se milhões de vidas ao custo de 2 cidades japonesas destruídas, que abalou o psicológico dos japoneses e eles viram que não tinha jeito, era rendição ou devastação. E também tinha um segundo fator que pouca gente lembra. Lá na Europa, o Stalin tinha ocupado metade da Europa. O exército dele era o dobro dos exércitos aliados. E ele já estava pensando em ocupar o resto da Europa. Isso pouca gente sabe. As bombas atômicas fizeram ele pensar 2 vezes. Ou seja, a gente escapou de uma continuação da Segunda Guerra com os russos invadindo e tomando tudo, porque o Stalin estava muito afim disso. Ele estava fazendo muita pressão. Eu quero mais esse tanto de terra, porque, olha, você tem que lembrar que o meu exército é o maior, e se eu perder o muro, eu posso começar outra guerra, sabe? Sem querer. Porque o Stalin era um psicopata assassino desgraçado. Tá? Então, entenda, gente, as bombas atômicas
de uma maneira muito questionável, elas eram necessárias, porque a opção a elas era mais 2, 3 anos de guerra e mais milhões de mortos. E elas realmente encurtaram a Segunda Guerra. Então, entenda, isso foi o porquê do uso das bombas. Foi isso que pesou os americanos decidirem usá-las. Agora, quanto à destruição de mais de 100 cidades japonesas por bombinhas de fogo, tá? Isso até hoje, muita gente fala, isso pode até não ser um crime de guerra, levando em conta isso tudo que eu expliquei da questão que cada casa japonesa era uma fábrica em miniatura, tá? Mas é com certeza, no mínimo, um crime moral, tá? Porque o que aconteceu, a gente viu no cemitério dos vagalumes. E tem mais um detalhe importante a acrescentar do cemitério dos vagalumes, viu, Luiz? Tá? No filme, o título, o kanji, Hotaru no Haka, tá? O kanji que é usado de Hotaru era o kanji para definir o apelido que os japoneses deram para as bombas M69. Eles chamavam elas de vagalume. Tem esse detalhe também. Daí que no cartaz, como o Denison apontou, né, Denison? Né? Aparece a B-29 soltando as bombas de fogo, porque eles chamavam aquilo de Hotaru, mas eles usavam o kanji de fogo e um outro kanji que eu não me lembro qual era exatamente o símbolo agora, o que significava agora. Porque o kanji para vagalume é um kanji só, não 2, como é está no título do desenho. Então, entenda que isso daí é um duplo sentido o título, tá? Era uma alusão às bombas M69 que eram soltas pelos P-29. Tanto que é por isso que no cartaz aparecem as crianças brincando lá e você pensa que são vagalumes, não, aquilo é M69 já pegando fogo e caindo. Tem uma terceira leitura do título. Por favor. Que é também como os japoneses também se referem a vagalumes como representação das almas das pessoas. Sim, eles principalmente porque os vagalumes eles vagam muito perto de lagos, até com o próprio filme isso é muito evidenciado, né? Os vagalumes eles ficam ali ao largo daquele lago, daquela lagoa, né? Então era uma visão que tinha no folclore, né? Que aquelas eram as almas das pessoas que tinham morrido naquela região. Então também tem essa terceira interpretação do texto, do título do filme, né? Sim, então, mas, Denison, você queria falar alguma coisa do cartaz? Não queria? Desculpa, não sei se eu cortei. Nós já falamos do cartaz. Ok, sim. Tá certo. E a pergunta do Luiz aí, que vai encaminhando para o final do programa, né? É o seguinte, eu notei durante o filme, principalmente no início, ali no meio, que o rapaz, o Setsu, usa uma roupa meio militar, certo? Mas ele é uma criança ainda, né? Ele é um adolescente criança ali. É o uniforme da escola. Ah, tá certo. Porque a tia dele fica falando que ele tinha um trabalho antes e falou que ela podia arrumar um trabalho. Aí eu fiquei meio confuso com essa questão. Tanto aí de novo, eu não sei se não lembro de ter visto na animação, mas de novo, no live action, o chapéu que ele usa é o chapéu característico da escola. Talvez hoje a gente não veja muito, mas eu vou dar até uma representação mais fiel, mais moderna para o pessoal mais jovem entender. Por exemplo, o chapéu do Jotaro, de Jojo, é um chapéu típico de estudantes antigos, que o uniforme incluía um cap, um bonezinho, né, característico, né, que hoje em dia está muito em desuso, mas antigamente era muito característico. No Japão, os estudantes terem aquele uniforme tradicional, preto, e junto com ele um chapéu com uma insígnia, né, uma letra lá que representava a escola, que é o que ele usa. Entendi, interessante. Então, porque é o seguinte, levando em conta tudo, eu só consigo acreditar que ele estudava num colégio militar. Mas, de novo, lembra aquilo que eu falei que toda casa, que todo cidadão japonês tinha que dedicar um tempo do seu dia para fabricar produtos de guerra? Eles tinham cotas para fazer de produtos de guerra, lembra disso? Sim, lembro. Então, ele não fala que ele trabalhava numa fábrica também? Sim, ele não fazia isso em casa. Ele não fazia isso em casa, mas ele tinha uma fábrica, entendeu? Ele não fazia em casa por quê? Porque a casa dele era de um oficial, o pai dele era um oficial da Marinha. É o que a foto deixa claro, tá? Sim. E aliás, no filme de 2005 fica claro que o pai dele era um coronel, se não me engano, né? Taissa,
O Taissa seria tipo coronel. Almirante, né? Vice-almirante, almirante de mar e guerra. Eu não conheço toda a hierarquia, a nomenclatura militar para a marinha, mas ele seria equivalente em termos do exército, um coronel, né? Ele poderia ser comandante ou vice-comandante de um cruzador, de um destroyer, de algum desses barcos aí, né? Ou como, ao que parece, o pai dele era daquele navio lá, o Maia, né? Que é o pai. Talvez o pai dele fosse vice-capitão do Maia, ou operasse uma bateria do Maia, alguma coisa assim, tá? Mas, de qualquer forma, o uniforme dele era provavelmente um colégio militar. Ele estava sendo preparado para ser um militar. Se não tivesse acontecido tudo isso, ele talvez se tornasse um oficial da Marinha, depois de crescido, que nem o pai. Isso era uma coisa muito comum, que de pai para filho se herdava essas coisas, principalmente nas famílias militares do Japão. Tá? Então tá respondido aí, Luiz? Tirou a dúvida? Tá respondido. Tá. Ótimo respondido. Tá. Eu só espero não ter sido muito chato nem muito didático aí, explicando todas essas questões, porque é pra gente colocar bem o contexto, né? Mas Não, aparentemente, assim, esse é o filme mais histórico de todos. com certeza. Do Ghibli, com certeza. Do Ghibli, com certeza. Então, esse é o momento para falar isso. Esse aqui é o momento das informações, das histórias, entendeu? É esse. E não é um filme que gera teoria, não gera nada. Ele é um filme muito fechadinho, né? Muito histórico, tal, muito. Como o pessoal diz, né, Luiz? Pé no chão, né? Bem pé no chão, né? Pois é. E assim, de vocês aí, quem para encerrar, né? Encerrar mesmo. Quem não tinha assistido, nunca tinha assistido, quem se emocionou, quem não se emocionou. Então, se me permite começar, quem se lembra daí do Peixoto da gente, eu tinha exibições de vídeo em Santo André, junto com a prefeitura do Departamento de Cultura. E lá no espaço que eu tinha, um dos dias eu exibi um dos vagalumes do BAC, quando ele legendou. E foi uma comoção geral. Né? Foi a segunda vez que eu vi o filme, primeira vez eu vi em casa. Aí eu decidi jogar ele lá para o pessoal ver. As pessoas, obviamente, adoraram o filme, mas, poxa, eu acho que foi o primeiro filme do gênero que pegou pesado para todas aquelas 50, 60 pessoas que estavam ali. Né? Você via as pessoas se abraçando no final, as pessoas comentando, indo para casa, assim, tentando digerir o filme. E uma semana depois, uma das pessoas ali, que era dos visitantes que costumava vir todo fim de semana, me pediu se eu podia fazer uma cópia para ele do filme, porque ele tinha uma parenta a parente de um parente que na América do Sul passou por uma situação semelhante. E esse filme, ele falou, lembrava muitas histórias que eu vi em casa. Então eu tenho, assim, Rotaro no Haka para mim é um dos filmes que tem essa lembrança de eu ter mostrado para as pessoas assim um filme maravilhoso, apesar da temática pesada. E, nossa, eu conheço pessoas que não assistem esse filme pela segunda vez. Não dá vontade de ver de novo. Gente, o caso foi o seguinte, há muito tempo atrás, há uns 25 ou mais anos atrás, só um instante, desculpa, alguém caiu aí, desculpa? Não. Não, é que deu um apito aqui, mas... Ou foi eu que voltei? Ah, tá. Então, vamos lá. Eu vou recomeçar, tá, Luiz? Então, há uns 25 ou mais anos atrás, eu vi em vídeo pela primeira vez o Rotaro no Haka, e eu não consegui passar dos créditos, porque ali já foi pancada, né? Mas entenda, eu vi isso numa locadora de vídeo. Curiosidade, tá, gente? Eu vi o começo na ABC Vídeo e não tinha legenda. E sem legenda, ainda assim, me deu o baque, né? Me deu aquele negócio, né? E aquele negócio, com o que todo mundo falava, que todo mundo dizia de como era triste e tudo mais, eu nunca tive... A palavra correta é essa, eu nunca tive a coragem necessária para sentar e assistir. Aí, como a gente tinha que fazer o programa hoje, eu respirei fundo e assisti ontem. Então, entenda que ontem foi a primeira vez que eu assisti o Rotaro no Haka completo. E no meu caso, eu vou colocar da seguinte maneira. Não foi tão traumatizante, porque eu já estava preparado e eu já sou um pouco mais velho. E, de novo,
vale bom lembrar, eu já escrevi muitos livros sobre história militar, então eu também assisti muitos documentários para poder me informar, para escrever esses livros e essas revistas. Então eu já vi horrores o suficiente para conseguir aguentar na medida do possível. Eu vou ter que ser sincero que, assim, o final realmente ali ninguém segura, tá? Né? Eu também não segurei ali o final, tá? Eu sou humano. Mas por tudo que acontece ao longo do filme, eu ainda consegui manter os olhos secos, tá? Porque eu só estava vendo aquilo que eu já sabia que a guerra realiza, que a guerra faz, porque eu já tinha visto muito documentário mostrando coisas tão horríveis quanto que aconteceram em outros países, tá? Crianças mutiladas por bomba. Eu não vou entrar em detalhes, porque aí já ficaria quando mostra aquela cena do ele partindo a melancia para ela comer e ele fala que ela nunca mais acordou e depois mostram os flashbacks dela brincando e tal, ali não tem como segurar. Ali não há ser humano que segure, não há ser humano que segure, se for um ser humano normal, entenda-se, né, Luiz, né, uma pessoa normal, né, uma pessoa com empatia, ali não tem, ali se desaba porque é só a conclusão daquilo que estava acontecendo o tempo todo. E como já não se falou, apesar da tia ser realmente uma das grandes responsáveis pelo que aconteceu com ele, houve uma série de cadeias de coisas que foram acontecendo que levaram àquele fim trágico, né? Tá? Dois momentos que me deixaram assim, bem, é isso que acontece mesmo na guerra. Foi o médico que atendeu ela, só fala, é desnutrição, é só dar comida para ela. Próximo, sabe? O cara já estava já devia ter visto tanta desgraça por causa da guerra, que o médico estava simplesmente funcionando no automático. Ele nem se tocou da situação, ele nem parou para pensar, pô, se a criança, como é que a criança vai comer, como é que a criança chegou nesse estado, porque qualquer médico normal tem que falar, como é que a criança chegou nesse estado? É porque não tem comida. Ele, ela não tem comida. Quer dizer, só porque ele já deve ter visto tanta criança naquele nível que ele falou, olha, só dando comida para ela. Tanto que o próprio irmão explodiu. E onde é que eu vou conseguir comida para ela? E o médico ainda olha assustado, como, pô, você não entendeu o que eu falei? E a outra, quando ele está no banco, que ele fica sabendo que o Japão perdeu a guerra, e ele pergunta, e a nossa marinha? E o cara tira um sarro, não, a nossa marinha toda se ferrou, afundou toda, acabou toda, morreu todo mundo. Sabe? E ele acarra o cara pelo colarinho, ele empurra ele. Que sujeito esquisito, porque é isso, meu? Tá? A gente perdeu, fazer o quê? Sabe? Porque isso que é o seguinte, o pessoal daquela época estava tão habituado com a desgraça, o sofrimento e a morte, que a empatia havia desaparecido das pessoas. Um dos poucos momentos de empatia que eu vi de alguém com ele foi aquele oficial, aquele velhinho no posto de polícia, que livrou a cara dele lá quando o cara entregou ele por causa que estava roubando lá um pedaço de cana de açúcar, sabe? Ali foi um dos poucos momentos de empatia que ainda havia gente ali, porque é como mesmo o Issal falou, né? Isso não é um filme anti-guerra. Isso é um relato de como as pessoas eram naquela época, com tudo de bom e mal que elas eram. Né? Essa última parte foi eu que acrescentei, né? Tá? Inclusive, só um detalhe, tá? Que o Issal, eu posso acrescentar só um detalhe rápido do Issal, Luiz? Tá? Pode. Ele é conhecido dos brasileiros há mais de 30 anos e ninguém se tocou. Sabia? Só que a gente não conhecia ele pelo nome, mas a gente já assistiu obras dele aqui no Brasil. Lembra de Eide? Vocês, não é do tempo de vocês, passava quando o SBT... O Denison lembra. Nossa, muito. A Eide dos Andes. Eide dos Andes. Foi dirigido por ele. Tá? Tá? E lembra do Marco também? Esses dois... Essas duas séries de TV foram exibidas no SBT por volta de 80, no começo dos anos 80. As duas foram dirigidas pelo Issal. Eu ouvi falar das duas, mas nunca cheguei a assistir. Então, a Eide passou no Brasil e o nome
em inglês, né, seria 3.000 léguas até em procura da minha mãe, né? Que esse é o título em inglês, né? Tá? Ou em japonês, é a mesma coisa. Em japonês é Hahao Tazunete Sanzenri, né? Tá? E Eide, a Garota dos Alpes, é Alpes no Shoujo Eide, né? Tá? As duas, ele foi diretor, tá? E várias outras séries, tipo Garoto do Futuro, Conan, ele dirigiu episódios, tá? E assim, tem vários, assim, a filmografia dele é vasta, gente. Olha, ele morreu em 2018. Até 2016 ele ainda estava trabalhando, tá? Ele morreu em 2018, o Isao Tanaka, com 82 anos de idade. Aos 80 ele ainda estava trabalhando em anime, gente. É mole. O cara era um trabalhador. Nasceu para isso mesmo. Nasceu e viveu para isso, sabe? Ele foi até onde deu, tá? Então, desculpa assim pela minha extensão, Luiz, mas assim, o filme é maravilhoso, é triste, mas é verdadeiro. E aquele negócio, apesar do Isao bater o pé e falar, não, não é anti-guerra, é só um relato. Não é um filme político, ele quis dizer, na verdade. Eu acho que sim. Apesar que tem um detalhe, viu? O Isao, ele cansou de falar que ele era a favor do nono artigo da Constituição japonesa. Aquele que renuncia à guerra, sabe? Aquele que fala, o Japão nunca usará sua força para atacar outra nação. Lembra que eles colocaram isso na Constituição? Tá? O Isao era o primeiro a aplaudir isso daí. Falou, foi a coisa mais sensata que a nossa Constituição fez. Ele aplaudia isso em pé. Ele e o Miyazaki, quase todo mundo do Ghibli, ama isso, o nono artigo. Não tem como fazer um filme sobre guerra sem ser político, né? Tudo na vida é política, qualquer decisão que você toma. Então, não tem como fugir. Mas, assim, não é um filme, vamos dizer assim, ele não é um filme que nem coloca os americanos como vilões, nem coloca os japoneses como heróis. Mas nem ele precisa. Coloca Não, então, mas só você mostrar assim, horrores da guerra. Já é um filme político aí. Mas, assim, mas aí, agora, no caso já que eu já comecei a falar, de novo, eu vou fazer assim, não é comparando as obras, mas esse filme realmente eu não acho que ele seja... Ele é um filme, ele é uma produção, tanto o livro como um filme, que pode ter uso político. Mas o que motivou o seu autor não foi política. E aí eu concordo totalmente. Entendeu? Assim, eu acho que a jogada a sacada que tem que se fazer da obra é essa. Ela pode ter um uso político, mas não foi a política ou o revanchismo e tal. Porque esse filme, eu já tinha visto a primeira vez alguns anos atrás. Ele, em vários momentos que eu estava assistindo ele hoje, antes do programa, ele é uma daquelas obras que definitivamente mostra que a animação não é Disney, a animação não é só entretenimento infantil. Essa é uma daquelas obras assim que, e não só pelo seu conteúdo, mas principalmente pelo seu conteúdo, esse é um filme que ele deveria ser visto todo santo ano. Assim como a Lista de Schindler, assim como outros filmes que tem uma... Gente, nós estamos vivendo um momento da humanidade onde o obscurantismo está tomando força. Se as pessoas não tiverem vivas na memória delas o quanto isso pode ser danoso, temas e histórias para outros túmulos dos vagalumes vão surgir. Tem um outro filme também que eu vou recomendar agora. Eu não sei necessariamente o nome dele em português, mas o nome é Savior, com o Dennis Quaid, que é o protagonista, que ele trata de um conflito dos Balcãs, né? Onde o cara é um soldado aliado que ele tem que proteger um bebê de uma refugiada que morreu e entregou o bebê na mão do cara. Ele tem que passar por todo o território inimigo protegendo essa criança. E ele está desarmado. E, assim, é um filme extremamente verdadeiro no que mostra o tocante da guerra. Que é uma guerra ainda mais recente que a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, esse é um filme que ele fala com
o mundo, ele fala com todas as pessoas, porque em toda parte do mundo tem alguém que foi vítima, ou tem alguém parente que é vítima, ou desse tipo de situação. Infelizmente, a gente vive nesse tipo de mundo. Então, filmes como esse, como A Lista de Schindler, e como tantos outros que tem aí, são alertas que precisam ficar cada vez mais vivos na nossa memória, porque senão a gente vai cometer os mesmos erros. A história, infelizmente, por mais alertas que se tenham, parece que a história quer se repetir. Assim, e se ela tiver condições, ela vai se repetir do mesmo jeito. E lá no futuro alguém vai dizer: como nós deixamos isso acontecer? Não, meu amigo, você já deixaram isso acontecer na Primeira Guerra Mundial, você já deixaram isso acontecer na Segunda Guerra Mundial, você já deixaram acontecer em N localidades ao redor do mundo, e vocês ainda não aprenderam. E não adianta ficar depois aonde nós erramos. Pois é, aquele filme A Onda já mostra isso, né? Já demonstra isso. Então, a gente precisa, assim, eu sei que é um filme que abala, inclusive até tem um fato curioso, né? O nosso querido amigo aqui de mesa, João Leão, uma pessoa extremamente centrada e muito firme de suas emoções, me pediu uma vez uma animação para assistir. E eu disse: olha, tem uma indicação de uma animação japonesa. Ele já torceu o nariz. Eu digo: assista. Ele depois ele me encontrou, primeiro me saudou calorosamente com uma sequência de xingamentos. É o João que nós conhecemos. E disse que não aguentou ver sozinho, teve que chamar a irmã para parar junto com ele. E se eu pedi: assiste, e aí? Assistiu o Túmulo dos Vagalumes, ele não dá opinião, porque senão ele vai lembrar do filme, né? Então, assim, esse é um filme realmente que ele mexe muito com o emocional das pessoas, assim, como o Peixoto falou, para não sentir empatia por esse filme, você tem que ter algum problema, ou então ser uma pessoa extremamente calejada. Não, porque olha, eu falei, mesmo eu, porque, gente, nesse negócio de estudar história, eu já vi coisas horríveis, acredite. Eu não vou entrar em detalhes. Mas eu digo assim, até pessoa calejada no sentido que eu falo, pessoa que sofreu muito na vida. E outra, e mesmo eu, quando a menina morre, cara, foi-se, né? A gente desmorona. Porque é uma maneira muito crua, não é assim, apesar da gente ver que tem uma alegoria, e claro, ele usa a poesia dentro do filme, mas é muito real. Não tem firula. Eu tive que assistir o filme novamente, né? Porque eu assisti esse filme há muito tempo, coisa de... caramba. Não tem nem como lembrar. Eu sei que assisti na época que ainda tinha... que um certo conhecido meu fazia evento no Sesc. Pô, quando eu vi a primeira vez, caramba, não tinha ninguém na sala de exibição que não estivesse chorando. Não tinha como. E quando me falaram que ia ser esse filme, eu falei: ih, caramba, vou ter que assistir o filme de novo? E, bom, é aquele negócio, né? Eu não chorei, mas fiquei sério, porque, pô, é brabo. Já começa bem, como vocês já disseram, já começa bem no início a flag da morte, literalmente. Então, caraca, é uma experiência que, se possível, eu gostaria de não assistir esse filme de novo, nem tão cedo. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado novamente aí pela presença em mais uma gravação do Nerd Debate. Qual o próximo filme do Ghibli, por ordem de lançamento? Eu acho que é Totoro, viu? Porque, inclusive, a curiosidade... Totoro foi exibido no cinema no mesmo dia que o Túmulo dos Vagalumes. Os dois filmes estrearam no mesmo dia. Mas eles foram produzidos juntos também. Sim, e o detalhe, Totoro, eles foram exibidos juntos naquele sistema de matinê, certo? Onde Totoro era focado para as crianças e o Túmulo dos Vagalumes para os pais das crianças. Então, literalmente, o pessoal saiu da sessão de Túmulo dos Vagalumes para Totoro para poder enxugar as lágrimas, né? Porque, inclusive, né, assim, claro que Totoro é um clássico instantâneo, né, e tal, e meio que o sucesso dele obscureceu o sucesso comercial do Túmulo dos Vagalumes, porém, o Túmulo dos Vagalumes é um
clássico, se tornou um clássico instantâneo e foi aclamadíssimo pela crítica, né? Então, assim, só para deixar claro que foi uma estratégia do Ghibli lançar os 2 filmes juntos nos cinemas, no mesmo dia, certo? E, claro, Totoro, né, por causa de todo o apelo comercial não, todo o apelo com o público infantil, se tornou um grande sucesso comercial. O Túmulo dos Vagalumes não chegou a ser um prejuízo, não, longe disso, mas a sua grande virtude é o apoio da crítica à obra. Então é isso. Então voltamos aí em breve. Novo podcast aí do Estúdio Ghibli, Meu Vizinho Totoro. E aguardem aí novas entrevistas nas nossas lives do Nerd Debate, certo? Obrigado aos amigos aqui que vieram gravar. E obrigado a vocês que ouviram até o final. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.